Lula boicota Mercosul, FMI rebaixa Brasil e o STF avalia Bolsonaro em prisão domiciliar. Pessoal, enquanto Lula trava acordos e a economia recebe um golpe, um movimento silencioso no STF pode simplesmente virar todo o jogo. Fica até o final desse vídeo porque o detalhe jurídico dessa decisão muda simplesmente tudo. O governo Lula ele voltou ao centro da crise após o boicote ao acordo do Mercosul, em meio a tensões políticas e acusações de motivação pessoal envolvendo o presidente do Paraguai. No mesmo dia, o FMI rebaixou a projeção de crescimento do Brasil, contrariando o discurso oficial do governo Lula de que está tudo bem na economia. Nos bastidores de Brasília, a pressão aumenta. Após excessos e abusos apontados por juristas, uma ala do STF passou a avaliar a concessão de prisão domiciliar a Jair Messias Bolsonaro, reacendendo a mobilização popular com o grito de Bolsonaro em casa. Nesse vídeo você vai entender por que esses fatos estão conectados, quem perde com o isolamento do Brasil no Mercosul e também por que a decisão do STF pode simplesmente representar um ponto de virada político e institucional. No final desse vídeo eu revelo o fator que está acelerando esse desfecho. Pessoal, mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas no nosso canal. Estamos com uma meta de 100 mil inscritos, então se inscreve aí no canal, deixa aquele like na confiança e a gente começa o nosso giro de notícias aqui justamente com o Lula, que boicotou o acordo do Mercosul com ciúmes do presidente do Paraguai. Acredite se quiser, pessoal. Então, o Brasil não é prioridade para o Lula e eu posso provar isso com esse tipo de reportagem. Então, o Lula boicotou a assinatura de um acordo com a União Europeia por ciúmes de Santiago Penha, presidente de direita do Paraguai, que estreou a sua presidência no Mercosul, fazendo história. Lula quis assinar o acordo quando presidiu o bloco, mas fracassou. Também está com raiva porque Penha negocia com Trump atrair data centers dos Estados Unidos com a sua energia de Itaipu e sem pedir licença a Lula, que não quer ver Penha nem vestido com a camisa do PT, ironiza um diplomata no Planalto. Político conservador com ideias atuais. Não há perigo de Penha vestir o vermelho. Pessoal, quais são as coisas boas lá do Paraguai, né? O Paraguai ele tem de sobra energia barata, então atrai data centers e indústrias, né? Porém, gente competente no comando e segurança jurídicas são diferenciais próprios do Paraguai. Segurança jurídica, uma coisa que o Brasil já não tem há muito tempo, né, pessoal? Pessoas competentes também no comando, infelizmente também não o temos. Então, o Lula também está enciumado porque mais de 200 indústrias trocaram o Brasil pelo Paraguai, atraídas pela elogiada política econômica de Penha. Isso eu tenho trazido aqui no canal, né, pessoal? Muitas empresas, aí, como por exemplo a Lupo, né, decidiram abrir fábricas no Paraguai justamente pela competitividade. Outra coisa, o Paraguai quer os empregos das fábricas que se mudam para lá e que continuam abastecendo o mercado brasileiro. Afinal, são todos Mercosul. Além disso, né, a gente vê aqui a indústria do Paraguai pagando 1% de imposto de exportação, 10% de imposto de renda e 0% ao importar os insumos. O Brasil rouba mais de 37% de quem produz. Eu diria que chega a ser quase metade, tá? Então, o que a gente tem aqui com a economia atualmente? A torneira da gastança do governo, né?
do dinheiro do pagador de impostos no Brasil segue aberta e em 2026 já ultrapassou os 300 bilhões de reais nos primeiros 20 dias do ano, como registra a plataforma Gasto Brasil, né? Então, sob a gestão gastadora de Lula, o governo federal está no topo da gastança, torrou mais de 120 bilhões de reais. Tá aí, né, pessoal? Então, infelizmente, né, o Lula está afundando o Brasil, né? Que pelo menos seja o último ano dele aqui entre nós, né? Bom, próxima notícia, vamos ver aqui o depois dos excessos, né, pessoal, do STF e abusos de condução, né, a gente vê o STF agora, na verdade, cedendo um pouco, né? Analistas acham que é bem provável que o Bolsonaro vá para a prisão domiciliar, né? Depois de todos esses entraves. Vamos ouvir a reportagem. Ele pode sim conceder o benefício da prisão domiciliar humanitária. Até ministros próximos ao ministro Alexandre de Moraes já interpretam dessa forma. E eles estão defendendo isso por quê? Porque há um temor no Supremo Tribunal Federal de que qualquer coisa que aconteça com o ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente referente ao quadro de saúde dele delicado, o Supremo possa ser responsabilizado. Então, por causa disso, já há uma tentativa de convencimento do ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra que a decisão dele da semana passada de transferência de Bolsonaro se deu após as conversas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e também de conversas do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, com ministros do Supremo Tribunal Federal. O governador pediu a prisão domiciliar a Bolsonaro. Então, portanto, os aliados do ex-presidente da República avaliam, sobretudo, que sim, essa deve ser a tendência. É isso aí, pessoal. Muito em breve, Bolsonaro em casa, né? E se Deus quiser, em 27, com o Flávio presidente, Bolsonaro livre. Pessoal, próxima notícia aqui, né? As gastanças do governo Lula, né, não param por aí, né? Com essas gastanças, a gente vê o FMI, Fundo Monetário Internacional, acabando de rebaixar o crescimento do Brasil. Bem ao contrário do que está acontecendo na Argentina e no Paraguai, com governos de direita, pró-mercado, né, pró-população. Vamos ouvir aqui. O Fundo Monetário Internacional, FMI, acaba de divulgar as previsões para a economia global em 2026, ou seja, mundo todo para o ano todo. Sandro Badaró resume isso aí, esse economês, para o ano inteiro, para o mundo inteiro, em 1 minuto. E aqui no Brasil, tá? Aí a notícia não é tão boa. O FMI reduziu a previsão de crescimento do Brasil em 2026 para 1,6%. É uma queda de 0,3% em relação à estimativa anterior. No Brasil, o problema, taxa de juros, maior patamar em quase 20 anos, a Selic está em 15% ao ano e segundo o FMI, isso faz com que a economia brasileira cresça ainda abaixo do esperado, por isso essa redução na expectativa. Resumindo então, Joana, o mundo deve crescer mais, está mais suscetível a um impacto global se algum país aí que está trabalhando com o IA de um jeito mais forte sofrer um baque, e o Brasil com juros muito altos acaba tendo uma redução na previsão de crescimento para 2026. Diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui para dar aquela forcinha na nossa meta de 100 mil inscritos, se inscrevendo no canal, deixando aquele like. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.